E a gente volta no último bloco do programa Utilidade Pública de hoje, trazendo um tema bem legal, que é o tema da adoção, esclarecendo como é que deve ser feito o procedimento correto. Quem está trazendo todas essas informações para a gente, o advogado Dr. Paulo. Dr. Paulo, tem uma outra questão, a gente estava falando de algumas inovações. Uma é aquela questão que a mãe não precisa abandonar o bebê em lixeira, no meio da rua, colocando em risco a vida mesmo daquele bebezinho. Pode deixar no juizado, não é isso? E no local que ele não precise, ela não precisa se identificar. Perfeito. Outra novidade, assim, relativamente recente, que é aos 18 anos. Isso é muito importante também. Alguns pais têm um pouco de medo disso, mas não é para ter, tá? A criança que é adotada, a criança ou adolescente que é adotada, ao fazer 18 anos, tem o direito amplo, irrevogável, irrenunciável, ou seja, não se pode abrir mão, não se pode tirar esse direito de conhecer a sua origem biológica, ou seja, de saber de quem ela descende biologicamente, geneticamente, quem são seus pais biológicos. Então, essa criança pode ir na justiça, na vara da infância e juventude, ao fazer 18 anos, e vai ter acesso total ao seu processo de adoção. E se não houver no processo de adoção a ciência de quem são seus pais biológicos, ela pode ingressar com ação de identidade biológica e tentar buscar esse pai ou essa mãe que deu esse filho para adoção ou que perdeu o poder familiar. Ou seja, há o direito do adotado, ao se completar os 18 anos, amplo, a buscar a sua origem biológica. Perfeito. Outra adendo é que pode acontecer de que esse direito seja concedido antes dos 18 anos. Só que, neste caso, precisa ser requerido via ação judicial. O menor precisa ingressar na justiça falando que quer conhecer o seu direito de identidade biológica, quer conhecer quem são os seus pais, quer conhecer o seu processo de adoção. E esse conhecimento vai ser assistido por orientação psicossocial. Ou seja, na prática, completou 18 anos, tem direito total, ninguém pode impedir. Antes dos 18 anos, ele tem que entrar na justiça e pedir, quero conhecer quem são meus pais biológicos, de onde é que eu venho. Não é todos os filhos que gostam de saber, não é todo mundo que tem essa necessidade. Agora, efetivamente, se é criança ou adolescente... Mas ali... essa liberdade. Claro, com certeza. Isso é saudável. Claro, e isso não muda, os pais precisam entender que isso não muda a relação de pai adotivo, que na verdade pai real, que não tem diferença alguma, com aquele filho. Isso é uma vontade que se tem, é um direito que se tem. E é bom que se permita a pessoa saber, se a pessoa quer saber de onde é que vem biologicamente, isso não quer dizer que ela vai romper os seus vínculos com você, que é pai, mãe, que adotou. Não existe isso, entendeu? É um direito concedido e claro tem que ser valorizado. Esse caminho pode ser um pouco mais complexo para aqueles casos em que não há identificação do pai e da mãe, por exemplo. Uma perfeito. Criança, como a gente citou aqui no programa, que foi deixada anonimamente para adoção. Perfeito. Aí tem que fazer uma investigação muito ampla e realmente é muito difícil de se identificar. É muito difícil. E aí a gente estava falando, eu queria trazer um outro tema, Paulo. A gente estava falando muito dessa questão da necessidade desse processo, que muitas pessoas julgam como sendo longo, como sendo burocrático. A gente já trouxe aqui, gente, é necessário. E eu acho que uma sugestão legal é o apadrinhamento. Que eu acho que, assim, às vezes a pessoa quer muito ter um filho, ou a pessoa nunca teve, e aí quer muito, e aí não sabe exatamente como é que vai ser essa adaptação. Eu acho que apadrinhar uma criança numa instituição é um bom começo. Com certeza, Dani, com certeza. É um bom começo e é uma alegria tremenda, é uma paz que se traz para casa, é um amor, é uma evolução muito grande. E, inclusive, do apadrinhamento pode-se gerar uma adoção, pode-se gerar um vínculo de adoção. Porque você vai lá uma vez, visita, fica um tempo. Perfeito. Depois de um certo período, você já pode levar para fazer atividades externas. Perfeito. Você já pode passar final de semana, já pode até... Tem outros filhos, já pode iniciar esse convívio, resultando num futuro... Exato. Aí o processo se torna um pouco mais simples, porque já existe até o vínculo familiar, já existe o vínculo afetivo. E tudo que a gente precisa pensar é naquele norte que a gente falou e conversou sobre o melhor interesse da criança e do adolescente. Nesse caso, a criança está bacana, está gostando, está feliz, está sendo bem alimentada, tem afeto, tem carinho, tem convivência, tem amor, já se facilita que essa tutela, esse apadrinhamento, seja convertido em adoção, num registro afetivo, no cartório e tudo mais. Eu queria fazer apenas um adendo, Dani, me permita, porque eu posso imaginar
a gente falou sobre a adoção brasileira, em que você registra o filho, um filho que não é seu biologicamente, como se seu fosse. E que isso é irregular, que isso pode gerar crime, pode gerar anulação e gera angústia. Como é uma adoção muito comum no Brasil, quase 50% das adoções são feitas dessa forma, eu acredito que pode haver algum telespectador ou telespectadora que esteja nos assistindo que fique até assustada com essa informação. Então, eu queria trazer uma situação de paz para as pessoas que, também pelo melhor interesse da criança e do adolescente, aquele que fez isso e deseja regularizar, busque um advogado ou defensoria pública, porque deve-se e pode-se ingressar na Justiça da Infância e da Juventude com pedido de regularização, entende? Então não é assim, é ilegal se você não regularizar. Pode perder o registro? Pode ser processado criminalmente? Pode. Agora, se você efetivamente se antecipa, você regulariza e fica tranquilo. Lógico que, pelo amor de Deus, isso não é um subterfúgio de você fazer isso e depois regularizar. É preciso que se haja boa fé. Entende? E que isso vai ser avaliado durante o processo. No processo, perfeito. Você está maravilhosa, é isso então, mesmo. O ideal é que as pessoas busquem. Olha, eu não quero, às vezes as pessoas ficam com medo de buscar essa regularização porque elas temem serem enquadradas em algum tipo de crime. Perfeito. E aí é justamente o contrário, que o Dr. Paulo está falando, que é o contrário. Olha, por que não se antecipar? Você já está nesse processo, você já não tem como comprovar que você deu amor, Exato. que você vem dando sustento, que a sua família foi a melhor opção para aquela criança, então não tem que ter medo. Perfeito, Dani, é isso mesmo. Busca o advogado, da defensoria pública, ele vai saber certamente te orientar o que fazer. Não tenha medo, busque informação e vá regularizar essa situação. É a melhor dica que eu posso dar. Doutor Paulo, eu queria muito agradecer a presença do senhor aqui no Tile. E as dicas, as orientações práticas que foram trazidas para cá. Porque, às vezes, a gente sempre traz a orientação, mas sem considerar esses casos que são tão comuns e são tão corriqueiros, né, para poder trazer esses casos, para a gente esclarecer que esses casos é que estão no dia a dia das pessoas. Perfeito, Dani. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez de estar aqui. É uma satisfação imensa. Eu agradeço a você, agradeço toda a produção, na pessoa de Jamerson, Dona Helena. São pessoas incríveis e me sinto muito congratulado de estar aqui para elucidar questões práticas do dia a dia da adoção. Esse ato de amor, de afeto, de carinho tão bacana e tão bonito que a gente incentiva tanto quanto o apadrinhamento. Vá, você que tem um sonho, você que tem um desejo, busque a Vara da Infância e da Juventude, inicie o processo de habilitação para depois fazer a adoção, passe pelos trâmites e, se você está irregular, regularize. Essa é a nossa prática resumida. Então, gente, ficam as orientações do Dr. Paulo, que já esteve aqui no programa Utilidade Pública, retornou e vai retornar mais vezes, trazendo mais dicas práticas para você que tem dúvidas sobre os mais diversos assuntos. A maior dica, para quem quer adotar, tem dúvida, entra no processo de apadrinhamento, que eu acho que é a melhor forma de você perceber na prática se é exatamente aquilo que você quer. Também, lembra que você vai estar envolvendo uma vida de uma outra pessoa que está cheia de expectativas de encontrar uma nova família. Perfeito. Então, assim, o ideal é que você entre nesse processo com maior segurança possível. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. A gente encerra essa edição do programa Utilidade Pública, mas você já sabe, a gente se encontra sempre de segunda a sexta, às 18 horas. Quer assistir esta ou qualquer outra edição do programa? Vai lá no YouTube, canal Dana Matos TV ou na Fundação Aperipê, playlist do Utilidade Pública. A gente volta a se encontrar na próxima edição.